Preciso fazer amor, não se mova, sussurrou o milionário à sua empregada, e o inimaginável aconteceu. Existe algo mais perigoso do que cruzar uma linha proibida? Sim, perceber que você não quer mais voltar. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A chuva caía em cortinas densas sobre o vidro da mansão Whitmore, distorcendo as luzes da cidade em manchas douradas e frias. Marina segurava a vassoura com mais força do que o necessário, seus dedos brancos contra o cabo de madeira. 3 meses trabalhando ali, e ainda se sentia pequena diante daqueles tetos altos, dos lustres de cristal, dos quadros que valiam mais do que toda a sua vida. Eram 11 horas da noite. A casa estava silenciosa, exceto pelo som rítmico da tempestade. A senhora Whitmore havia viajado para Paris, e o resto da equipe já dormia nas alas de serviço. Marina deveria estar dormindo também, mas insônia era uma velha companheira. Trabalhar acalmava sua mente inquieta. Ela não ouviu os passos. "Quem está aí?" A voz cortou o silêncio como uma lâmina. Marina girou tão rápido que a vassoura caiu com um estrondo que ecoou pelo corredor de mármore. Seu coração disparou. Ele estava parado na entrada da biblioteca, vestindo apenas calças de moletom cinza e uma camiseta branca que marcava cada linha de seu corpo atlético. Cabelos escuros bagunçados, mandíbula tensa, olhos azuis penetrantes que a fixavam com uma intensidade que fazia o ar parecer mais denso. Dominic Whitmore, o filho único, o herdeiro, o homem que ela via apenas de relance, sempre ocupado, sempre distante, sempre cercado por uma aura de autoridade que intimidava até os mais experientes da equipe. Sr. Whitmore. Marina baixou os olhos imediatamente, como havia sido instruída. "Peço desculpas. Eu não sabia que o senhor estava em casa. Deveria estar no escritório em Manhattan." "Deveria." A voz dele carregava uma fadiga que ela não esperava. "Mas aqui estou." Silêncio. Marina podia sentir o peso do olhar dele sobre ela, examinando, avaliando. Ela se curvou para pegar a vassoura, mas ele deu um passo à frente. "Deixe." Ela congelou. Dominique caminhou até a vassoura e a pegou, estendendo-a para Marina. Quando seus dedos se encontraram no cabo de madeira, um choque elétrico percorreu o braço dela. Seus olhos se encontraram por um breve segundo antes que ela desviasse o olhar novamente. "Como você se chama?" "Marina, senhor." "Marina." Ele repetiu o nome devagar, como se estivesse provando o sabor na língua. "Você sempre trabalha até tarde?" "Às vezes, quando não consigo dormir." "E por que não consegue dormir, Marina?" A pergunta era íntima demais. Cruzava limites que não deveriam ser atravessados. Mas havia algo em sua voz. Não era crueldade ou diversão. Era curiosidade genuína. Talvez até solidão. "Penso demais." Ela respondeu simplesmente. Um sorriso fantasmagórico tocou os lábios dele. "Entendo perfeitamente." Dominic se afastou e caminhou até a janela panorâmica que dominava a sala. A tempestade continuava sua dança violenta do lado de fora, relâmpagos iluminando seu perfil em flashes prateados. 3 anos desde que pisei nesta casa à noite, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. 3 anos desde que... Ele não terminou a frase. Marina sabia que deveria se retirar, voltar ao seu quarto, fingir que aquele encontro nunca havia acontecido. Mas algo a mantinha presa ali. A vulnerabilidade na postura dele, o peso invisível que parecia esmagar seus ombros. "A tempestade vai passar", ela disse suavemente. Ele virou a cabeça, aqueles olhos azuis encontrando os dela novamente. Será? A pergunta carregava camadas de significado que ela não podia, ou não deveria, decifrar. "Sempre passa", Marina respondeu com convicção que não sabia de onde vinha. Dominique estudou seu rosto por um longo momento. Ela era bonita de uma maneira simples. Cabelos castanhos presos em um coque baixo, olhos amendoados cor de mel, pele clara marcada por algumas sardas na ponte do nariz. Não usava maquiagem, não precisava. Havia uma honestidade em seus traços que o desarmava. "Você não tem medo de mim?" ele constatou. "Deveria ter?"
A maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas não olha além do sobrenome. As palavras saíram antes que Marina pudesse detê-las. Ela arregalou os olhos, horrorizada com sua própria ousadia. Certamente seria demitida. Certamente havia cruzado uma linha irreparável. Mas Dominique riu. Foi um som baixo, rouco, surpreendido, como se ele próprio não esperasse por aquela reação. Verdade. Ele se aproximou novamente, cada passo deliberado, calculado. Parou a 1 metro dela, perto o suficiente para que Marina sentisse o calor que emanava de seu corpo, o cheiro de sândalo e algo mais escuro, mais complexo. E você olha além? Eu tento ver as pessoas, senhor. Dominique. Senhor? Meu nome é Dominique. Quando é só nós dois, use meu nome. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Aquilo era perigoso. Aquilo era errado. Patrões e empregadas não conversavam assim, não se olhavam assim, não compartilhavam momentos roubados no meio da noite enquanto tempestades rugiam do lado de fora. Dominique, ela repetiu, e o nome saiu como um sussurro, como um segredo. Algo brilhou nos olhos dele, algo selvagem e contido, algo que fazia Marina querer tanto fugir quanto se aproximar. Você devia voltar para seu quarto, ele disse por fim, mas não soou como uma ordem. Soou como um conselho, talvez até um pedido. Sim. Marina deu um passo para trás, depois outro. Boa noite, senhor. Dominique. Ela se virou e começou a caminhar, mas sua voz a alcançou antes que ela dobrasse o corredor. Marina, ela olhou por cima do ombro. Obrigado por ver além. Ela não respondeu, apenas assentiu e desapareceu na escuridão. O coração ainda acelerado, a pele ainda formigando, onde seus dedos haviam tocado os dele na vassoura. Nenhum dos dois percebeu que aquele encontro impossível havia plantado uma semente perigosa. Uma semente que cresceria até consumir tudo. Do lado de fora, a tempestade rugiu mais alto, como se o próprio universo soubesse que algo havia mudado irrevogavelmente naquela noite chuvosa. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Marina via Dominique apenas de relance, cruzando o hall principal rumo ao escritório, falando ao telefone na varanda, saindo em seu Aston Martin prateado ao amanhecer. Mas agora, cada vez que seus olhares se encontravam, havia um reconhecimento, uma lembrança compartilhada daquela noite sob a tempestade. Ela tentou esquecer. Tentou focar em seu trabalho, nas tarefas diárias que preenchiam seus dias. Mas o nome dele ecoava em sua mente como uma melodia insistente. Dominique, Dominique, Dominique. Foi na quinta-feira que tudo mudou novamente. Marina estava no jardim de inverno, regando as orquídeas que a senhora Whitmore cultivava com obsessão. O sol da tarde derramava luz dourada através das vidraças, criando padrões calidoscópicos no chão de pedra. Ela cantarolava baixinho, uma música antiga que sua avó costumava cantar. Sua voz é bonita. Marina quase derrubou o regador. Dominique estava parado na entrada, vestindo terno grafite sem gravata, os primeiros botões da camisa abertos revelando a pele bronzeada. Ele segurava uma pasta de couro sob o braço e tinha uma expressão cansada, mas algo em seus olhos brilhava. Aquela mesma curiosidade que ela havia visto na noite da tempestade. Senhor Whitmore, ela disse automaticamente. Dominique, ele corrigiu, entrando no jardim. Pensei que tínhamos combinado isso. Marina mordeu o lábio inferior, hesitante. Usar seu nome parecia íntimo demais à luz do dia, com o mundo real pressionando as paredes de vidro ao seu redor. Na frente dos outros, pode me chamar como quiser, ele disse, como se lesse seus pensamentos. Mas quando é só nós dois... Ele deixou a frase inacabada, mas o significado estava claro. Dominique, ela sussurrou. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase triste, mas genuíno. Dominique caminhou até as orquídeas, tocando delicadamente uma pétala branca. Minha mãe ama essas flores. Diz que elas são resistentes, apesar de parecerem frágeis.
Elas precisam de cuidado constante, Marina explicou, relaxando ligeiramente. Água demais e elas apodrecem, água de menos e morrem. É encontrar o equilíbrio certo. Como tudo na vida, silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Marina retomou seu trabalho, consciente de cada movimento, de como seus dedos tremiam levemente ao segurar o regador. Dominique a observava, não de maneira predatória ou inadequada, mas com fascínio genuíno, como se estivesse tentando decifrar um enigma complexo. "Posso te fazer uma pergunta?" ele disse finalmente. "Claro. Como você acabou aqui, nesta casa, trabalhando para minha mãe?" Marina pausou. Era uma pergunta pessoal, uma que abria portas que deveriam permanecer fechadas. Mas havia sinceridade em sua voz, então ela respondeu. "Minha avó trabalhou para a família Whitmore por 30 anos. Quando ela ficou doente, sua mãe permitiu que eu assumisse o lugar dela. Paguei as contas médicas. Fiquei com ela até o final." Sua voz falhou ligeiramente na última palavra. "Sinto muito", Dominique disse, e soou genuíno. "Não sinta. Ela teve uma vida plena e me ensinou que trabalho honesto tem dignidade. Não importa o que os outros pensem." Ela estava certa. Marina olhou para ele, surpresa pela convicção em sua voz. "A maioria das pessoas no meu círculo social discordaria." Ele continuou com amargura. "Para eles, dignidade vem de contas bancárias e sobrenomes antigos, minha mãe incluída. Você não pensa assim?" "Não, não desde..." Ele parou abruptamente, a mandíbula tensionando. "Não importa." Marina queria pressionar. Queria entender o que havia quebrado esse homem poderoso, o que o fazia vagar pela mansão à noite como um fantasma. Mas ela conhecia seu lugar, conhecia os limites. "Posso te fazer uma pergunta?" Ela ecoou suas palavras anteriores. "Justo. Por que você está aqui? Não no jardim, aqui, nesta casa. Pensei que você evitasse voltar." Dominique respirou fundo, os ombros subindo e descendo. "Porque fugir não resolve nada. Porque 3 anos escondido em Manhattan não mudaram o passado. E porque..." Ele a encarou diretamente. "Porque talvez seja hora de enfrentar os fantasmas." A intensidade em seus olhos fez algo se mexer no peito de Marina. Algo perigoso, algo que deveria ser sufocado antes que crescesse demais. Mas era tarde demais. Já havia crescido. "Os fantasmas têm menos poder do que pensamos", ela disse suavemente. "Quando os encaramos à luz do dia, descobrimos que são apenas sombras." Dominique deu um passo em direção a ela, depois outro. O espaço entre eles diminuiu até que Marina podia contar as nuances de azul em seus olhos. Havia índigo nas bordas, cobalto no centro e algo mais claro, quase cinza, próximo às pupilas. "Você fala como alguém que conhece sombras", ele murmurou. "Todo mundo conhece, mas nem todo mundo tem coragem de enfrentá-las." Eles estavam tão perto agora que Marina podia sentir a respiração dele roçando seu rosto. Seu coração batia descompassado, cada terminação nervosa em seu corpo acesa e alerta. Aquilo era loucura, aquilo era impossível, mas sentia-se inevitável, como gravidade, como marés. Um celular tocou, estridente e intruso. Dominique recuou como se tivesse sido queimado, sacando o aparelho do bolso. Sua expressão se fechou instantaneamente, todas as paredes voltando ao lugar. "Preciso atender isso", ele disse, sua voz de volta ao tom profissional e distante. "Claro." Ele se virou para sair, mas parou na porta do jardim. "Marina?" "Sim, você também tem algo especial. Algo além do que os outros veem." Antes que ela pudesse responder, ele desapareceu, deixando apenas o eco de suas palavras e o perfume de sândalo no ar. Marina voltou-se para as orquídeas, mas suas mãos tremiam tanto que ela teve que colocar o regador no chão. Ela tocou o próprio peito, sentindo o coração descontrolado, batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. "Isso é loucura", ela sussurrou para as flores. "Pura loucura." Mas as orquídeas apenas balançaram suavemente na brisa que entrava pela janela entreaberta, como se concordassem
e ao mesmo tempo não ligassem minimamente para a sensatez. Porque amor, ou o que quer que estivesse nascendo entre eles, nunca foi sobre sensatez. Era sobre gravidade, sobre inevitabilidade. E Marina, pela primeira vez em sua vida cuidadosa e controlada, estava caindo sem rede de segurança. As semanas seguintes estabeleceram um padrão perigoso. Encontros casuais que não eram tão casuais assim. Dominique aparecendo na cozinha exatamente quando Marina preparava café pela manhã, seus dedos se tocando quando ele pegava a xícara. Marina reorganizando a biblioteca no mesmo horário em que ele trabalhava ali, suas conversas fluindo naturalmente de negócios para a filosofia, de arte para a música. A equipe começou a notar. Marina sentia os olhares de Clara, a governanta principal, seguindo cada movimento. Ouvia os sussurros que cessavam quando ela entrava em uma sala, mas ela não conseguia parar. Era uma noite de sexta-feira quando tudo escalou. A senhora Whitmore havia retornado de Paris e organizado um jantar para 20 pessoas, empresários, socialites, velhos amigos da família. Marina fazia parte da equipe de serviço, circulando com bandejas de champanhe, invisível em seu uniforme preto e branco. Invisível para todos, exceto para um. Ela sentia os olhos de Dominique sobre ela constantemente. Cada vez que servia vinho, cada vez que passava pela sala de jantar, ela sabia exatamente onde ele estava, podia mapear sua presença como uma bússola aponta para o norte. Foi durante o terceiro prato que a situação explodiu. Uma loira alta com vestido vermelho sangue, Victoria Ashford, herdeira de uma fortuna em petróleo, colocou a mão possessivamente no braço de Dominic. Querido, você precisa vir ao meu lançamento na galeria na próxima semana. Ela ronronou, sua voz arrastada e afetada. Simplesmente não seria o mesmo sem você. Marina serviu vinho na taça ao lado deles, mantendo o rosto cuidadosamente neutro. Mas quando Victoria se inclinou mais perto de Dominique, rindo de algo que ele não havia dito, algo escuro e ardente se contorceu no estômago de Marina. Ciúmes, primitivo e irracional. Dominique captou seu olhar por uma fração de segundo e algo passou entre eles. Uma compreensão, um reconhecimento, uma promessa não dita. Desculpe, Victoria, ele disse friamente, removendo a mão dela de seu braço. Tenho outros compromissos. O rosto de Victoria se contorceu em desgosto mal disfarçado. Claro. Como sempre. Marina se afastou antes que pudesse ver mais, seu coração batendo irregularmente. Ela precisava de ar, precisava pensar, precisava colocar distância entre ela e aquele homem que estava invadindo cada pensamento, cada respiração. Ela escapou para o terraço lateral, onde o ar noturno era fresco e limpo. Estrelas pontilhavam o céu sem lua, e a cidade brilhava ao longe como brasas espalhadas. Fugindo? Marina se virou bruscamente. Dominique estava parado na porta do terraço, gravata afrouxada, expressão indecifrável. Precisava de ar, ela disse. Mentirosa. A palavra deveria ter soado acusatória, mas saiu suave, quase carinhosa. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal como sempre fazia, como se a atração entre eles criasse seu próprio campo gravitacional. Você estava com ciúmes, ele declarou. Não estava. Estava. Seus lábios se curvaram em algo entre um sorriso e um desafio. De Victoria Ashford, que é tão interessante quanto o papel de parede e metade mais inteligente. Ela é do seu mundo. E você acha que isso importa? Deveria. Dominique deu mais um passo. Marina recuou até suas costas tocarem a balaustrada de pedra. Presa. Mas não se sentia ameaçada. Sentia-se acesa, viva, cada célula do corpo vibrando com consciência. Sabe o que eu aprendi nesses 3 anos escondido em Manhattan? Sua voz era baixa, perigosa. Que meu mundo é vazio, superficial, cheio de pessoas como Victoria que só vêem cifrões e status. Ele colocou as mãos na balaustrada, uma de cada lado de Marina, enjaulando-a. E então eu encontro você, uma empregada que não deveria significar nada,
E você olha para mim como se eu fosse apenas um homem, não um sobrenome, não uma conta bancária, apenas eu, Dominic. O nome saiu como um gemido, um aviso, uma súplica. Diga que você não sente. Ele desafiou, seu rosto a centímetros do dela. Diga que isso é só na minha cabeça e eu vou embora agora. Vou voltar para Manhattan e nunca mais a incomodar. Marina abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque ela não podia mentir. Não para ele, não quando ele a olhava daquele jeito, como se ela fosse a única coisa real em um mundo de ilusões. Eu sinto, ela admitiu, e foi como pular de um penhasco. Sinto tudo, e me assusta. Bem, sua mão subiu, dedos traçando a linha da mandíbula dela, com uma delicadeza que contrastava com a intensidade em seus olhos. Por que você me aterroriza, Marina? Você e essa maneira que tem de ver através de mim. Ele se inclinou mais perto, sua boca praticamente roçando a dela. Marina fechou os olhos, o mundo inteiro reduzido àquele momento, àquela quase proximidade, àquela antecipação torturante. Dominique! Eles se separaram tão rapidamente que Marina quase tropeçou. A senhora Whitmore estava parada na porta do terraço, seu vestido de seda verde vibrando com indignação contida. Seus olhos frios varreram de seu filho para Marina, calculando, analisando, condenando. Os convidados estão esperando, ela disse com uma voz que poderia congelar oceanos. E você? Ela fixou Marina com um olhar que prometia consequências. Volte ao seu trabalho. Mãe! Dominique começou. Agora. Marina não esperou para ouvir mais. Ela passou pela senhora Whitmore, mantendo a cabeça erguida, recusando-se a demonstrar humilhação ou vergonha. Mas dentro, ela sentia como se estivesse se desintegrando, peça por peça, porque ela sabia. Sabia que aquele momento roubado teria um preço. E pessoas como ela sempre pagavam mais caro. Se você está gostando desta história de amor impossível, deixe seu like agora, para que mais pessoas possam encontrá-la. E me diga nos comentários, você acredita que o amor pode realmente superar todas as barreiras? Sua resposta pode aparecer no próximo vídeo. Marina foi convocada ao escritório da senhora Whitmore na manhã seguinte. Ela entrou com a espinha ereta e o queixo erguido, recusando-se a parecer derrotada antes da batalha começar. Helena Whitmore estava sentada atrás de uma mesa de mogno, suas mãos perfeitamente manicuradas, entrelaçadas sobre uma pasta fechada. Ela era linda para seus 50 e poucos anos. Cabelos loiros platinados presos em um coque impecável, maquiagem sutil mas perfeita, vestido Chanel que custava mais do que Marina ganhava em um ano. Sente-se. Marina sentou. Sei o que você está fazendo. Helena disse sem rodeios. Vi como você olha para meu filho. Vi como ele olha para você. Marina abriu a boca para negar, mas Helena levantou uma mão. Não me insulte com mentiras. Sou velha demais e experiente demais para ser enganada. Ela se inclinou para frente, seus olhos azuis, tão parecidos com os de Dominic, fixando Marina com intensidade laser. Então, deixe-me ser clara. O que quer que você ache que está acontecendo entre vocês precisa terminar. Agora. Com todo respeito, senhora Whitmore, não há nada. Havia uma garota antes de você, Helena interrompeu, sua voz cortante. 3 anos atrás, Clara, ela trabalhava na cozinha, bonita, jovem, de família humilde. E Dominic achou que estava apaixonado. O coração de Marina afundou. Ela não queria ouvir aquilo, mas não podia fazer nada além de escutar. Ele planejava se casar com ela, Helena continuou, cada palavra uma lâmina. Enfrentou-me, enfrentou toda a sociedade, disse que amor era tudo o que importava. Ela riu amargamente. E sabe o que aconteceu? Clara sumiu uma semana antes do casamento. Deixou uma carta. Disse que não aguentava a pressão, o escrutínio, os olhares. Disse que Dominic merecia alguém do próprio mundo. Ele nunca mencionou. Por que mencionaria? Quase o destruiu. Ele fugiu para Manhattan, enterrou-se no trabalho, recusou-se a voltar para casa. Levei 3 anos para trazê-lo de volta.
E agora você aparece e reabre todas essas feridas. Lágrimas ardiam nos olhos de Marina, mas ela recusou deixá-las cair. Eu não quero machucá-lo. Mas vai. Não porque quer, mas porque esse tipo de história nunca tem final feliz. Você acha que é diferente de Clara? Acha que conseguirá lidar com o que vem com o sobrenome Whitmore? Os paparazzi, as fofocas, as pessoas dizendo que você é caça-fortunas, que seduziu um homem vulnerável? Cada palavra era uma martelada, quebrando a frágil fantasia que Marina havia construído nas últimas semanas. Então vou fazer o que deveria ter feito 3 anos atrás. Helena abriu a pasta e empurrou um cheque através da mesa. $500 mil. Mais do que você ganharia em 20 vidas trabalhando aqui. Pegue e desapareça. Vá para outra cidade. Comece de novo. Deixe meu filho em paz. Marina olhou para o cheque. Era uma fortuna. Era liberdade. Era traição. Não! Helena piscou, claramente não esperando aquela resposta. Não. Não vou pegar seu dinheiro. Não vou desaparecer como uma ladra na noite. Marina se levantou, tremendo, mas determinada. Se você quer que eu vá embora, me demita, mas não me compre. Você é tola. Talvez. Mas sou uma tola com dignidade. Marina se virou para sair, mas Helena falou novamente. Ele nunca vai escolher você, sabe? No final, o peso da família, dos negócios, das expectativas, sempre vence. Clara entendeu isso. Você deveria entender também. Marina não respondeu. Apenas saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Ela encontrou Dominic no jardim de inverno, parado entre as orquídeas com as mãos nos bolsos. Ele se virou quando ela entrou, e o olhar em seu rosto disse que ele já sabia. Minha mãe falou com você. Sim. E te ofereceu dinheiro. Sim. Ele fechou os olhos, dor atravessando seus traços. Droga. Eu deveria ter imaginado que ela faria isso. Dominic. Marina hesitou. Depois mergulhou. Ela me contou sobre Clara. Seu corpo inteiro tensionou. Ela não tinha direito. Mas tinha razão. Sobre Clara não conseguir lidar com seu mundo. Silêncio pesado preencheu o espaço entre eles. Dominique abriu os olhos e havia tanta dor naqueles lagos azuis que Marina sentiu como se estivesse se afogando. Clara era gentil, doce, mas não era forte. Sua voz era rouca. Cada artigo maldoso, cada comentário venenoso, era como assistir alguém sendo dilacerado aos poucos. No final, ela me deixou não porque não me amava, mas porque o amor não era suficiente. E você acha que eu sou como ela? Dominique cruzou o jardim em 3 passadas longas e pegou os ombros de Marina. Não, você é nada como ela. Você enfrenta minha mãe e recusa $500 mil. Você me olha nos olhos e não desvia. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Mas ela ainda tinha razão, não tinha? Marina sussurrou, lágrimas finalmente escapando. Sobre isso ser impossível. Sobre eu nunca pertencer ao seu mundo. Então talvez seja meu mundo que esteja errado. Ele a puxou para um abraço tão apertado que Marina podia sentir o coração dele batendo contra o seu. Ela afundou naquela sensação de segurança, de pertencimento, sabendo que era uma ilusão, mas incapaz de resistir. Não sei como fazer isso dar certo, ele admitiu contra o cabelo dela. Não sei como proteger você de tudo que vem com estar comigo. Mas eu sei que não quero deixar você ir, mesmo que isso signifique desafiar sua mãe, sua família, especialmente então. Marina recuou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. E se eu for embora? E se isso for bom demais para ser verdade? Então persigo você, até o fim do mundo, se necessário. Ele se inclinou e finalmente, tocou seus lábios nos dela. Foi suave, hesitante, carregado de 3 anos de dor e semanas de desejo reprimido. Marina derreteu contra ele, seus dedos entrelaçando nos cabelos dele, toda razão e cautela evaporando sob o calor daquele beijo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso vai ser uma guerra, Marina avisou. Eu sei, sua mãe vai fazer nossa vida um inferno. Eu sei, podemos perder tudo.
Dominique segurou o rosto dela entre as mãos, polegares traçando suas maçãs do rosto. Ou podemos ganhar o único algo que realmente importa. Marina fechou os olhos e deixou-se acreditar, apenas por um momento, apenas antes de todo o inferno se soltar. A guerra que Marina havia previsto começou sutilmente. Pequenas crueldades disfarçadas de acidente, sua agenda mudando sem aviso, recebendo as tarefas mais degradantes, sendo excluída das refeições da equipe. Clara, a governanta, tornou-se a executora dos desejos não ditos de Helena, cada ordem vindo com um sorriso frio. Mas Marina aguentou, porque Dominique estava ao seu lado, desafiando abertamente sua mãe pela primeira vez em 3 anos. Você está cometendo o mesmo erro, Helena sibilou durante um jantar tenso. Apenas desta vez, será você quem vai sofrer quando ela partir. Ela não vai partir. Todos partem, querido. É só questão de tempo. Marina assistiu à troca da porta da sala de jantar, segurando uma bandeja vazia. A dor no rosto de Dominique era palpável. A ferida de Clara ainda fresca e sangrando mesmo depois de 3 anos. Foi naquela noite que tudo desmoronou. Marina estava arrumando seu quarto minúsculo quando uma batida firme ecoou na porta. Ela abriu e encontrou Victoria Ashford parada ali, toda envolta em peles e perfume caro. "Posso entrar?" Não foi realmente uma pergunta. Marina deu um passo para o lado. Victoria entrou, seus olhos varrendo o pequeno espaço com desprezo mal disfarçado. "Então você é a novidade que tem Dominique tão distraído. Se veio me insultar, vim avisar você." Victoria se virou, seus olhos verdes brilhando com malícia. Sabe por que Clara realmente foi embora? Não foi pressão da mídia ou da sociedade. Ela sorriu, uma expressão predatória. Foi a família dela. Helena pagou o pai de Clara $1 milhão. Conheço o contador que processou o pagamento. Helena comprou a saída dela e Clara não teve escolha. Precisava do dinheiro para salvar o negócio falido do pai. O sangue de Marina gelou. "Você está mentindo. Posso provar. Mas não vou, porque não importa." Victoria se aproximou, voz baixando para um sussurro venenoso. "Helena vai fazer o mesmo com você. Vai encontrar seu ponto fraco. Talvez sua mãe doente, talvez um irmão com problemas. E vai apertar até você quebrar. É o que ela faz. É como ela mantém o Império Whitmore puro." Marina sentiu náusea subindo pela garganta. "Saia. Com prazer. Só queria que você soubesse no que está se metendo. Dominique pode brincar de rebelde, mas no final, ele sempre escolhe a família. Sempre." Victoria pausou na porta, virando-se com um último golpe. "Ah, e Helena me pediu para dar um recado. Seu irmão Lucas, aquele com as dívidas de jogo em Atlantic City, ela sabe onde encontrá-lo." Quando a porta se fechou, Marina desabou na cama, tremendo. Lucas, seu irmão mais novo, aquele que sempre se metia em problemas, sempre precisando ser salvo. Ele havia desaparecido 6 meses atrás, fugindo de agiotas. Marina vinha pagando suas dívidas lentamente com sua mísera renda de empregada. E Helena sabia. Claro que sabia. Pessoas como Helena sempre faziam o dever de casa. Marina não dormiu naquela noite. Passou horas olhando para o teto rachado, sua mente girando em círculos desesperados. Ela poderia contar para Dominique, mas o quê? Que sua mãe era manipuladora? Ele já sabia. Que seu irmão era um desastre? Isso apenas provaria que Marina vinha de uma família problemática, exatamente o tipo de pessoa que os Whitmore desprezavam. Amanheceu frio e cinza, combinando com o humor de Marina. Ela encontrou Dominique no estúdio dele, parado diante de uma enorme janela que dava para o jardim. Ele não se virou quando ela entrou. "Victoria esteve aqui ontem à noite", ele disse, voz plana. "Sei porque Clara deixou para trás câmeras de segurança que captaram a visita dela." Marina parou, o coração afundando. "E eu ouvi tudo." Agora ele se virou e seu rosto estava transformado, não por raiva dirigida a ela, mas por uma fúria fria e controlada. Cada palavra venenosa, cada ameaça velada.
Dominique, minha mãe comprou a saída de Clara. Ele disse isso como se estivesse testando as palavras, tentando compreender a traição. Ela destruiu minha vida porque achava que sabia o que era melhor para mim. Ele cruzou a sala e pegou as mãos de Marina, apertando-as entre as suas. Não vou deixar ela fazer o mesmo com você. Não me importa o que ela ameaça, que alavancas ela tem. Não vou perder você. Meu irmão, eu sei e vou cuidar disso. Vou pagar todas as dívidas dele, colocá-lo em um bom programa de reabilitação se ele estiver disposto. Minha mãe não vai ter nada para segurar sobre sua cabeça. Marina sentiu lágrimas queimando. Isso não é justo para você. Justo? Ele riu sem humor. Nada sobre isso é justo, mas é o que vamos fazer, porque a alternativa é deixar que o medo vença. E eu já perdi alguém que amava para o medo. Não vou perder você também. A palavra ficou pendurada no ar entre eles. Amava. Você me ama? Marina sussurrou. Dominique segurou o rosto dela, obrigando-a a encará-lo. Eu te amo. Completamente, irracionalmente, de uma maneira que deveria me assustar, mas apenas me faz sentir vivo pela primeira vez em 3 anos. Eu também te amo, ela confessou, e foi como finalmente respirar depois de ficar submersa. E é por isso que tenho tanto medo, porque isso é muito grande, muito impossível. Então fazemos o impossível. Ele a beijou, e foi diferente do primeiro beijo no jardim de inverno. Aquele havia sido doce, hesitante. Esse era fogo, era reivindicação, era uma promessa selada com respirações ofegantes e corações batendo em uníssono. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Vou enfrentar minha mãe hoje, Dominique disse. Vou deixar claro que ou ela aceita você ou perde o filho. Você não pode fazer isso. A empresa, a família... Foda-se a empresa. Foda-se a família se eles não conseguem ver o que eu vejo em você. Marina quis argumentar, quis fazê-lo ver razão. Mas a determinação em seus olhos era absoluta. Ele havia feito sua escolha. Agora ela tinha que fazer a dela. E Marina Silva, a empregada que ousou amar um milionário, decidiu que não fugiria. Não importava o inferno que Helena Whitmore desencadeasse. Porque amor, verdadeiro amor, vale qualquer guerra, mesmo aquelas que você pode não vencer. O confronto entre Dominique e Helena aconteceu atrás de portas fechadas, mas os gritos ecoaram pela mansão. Marina ouviu fragmentos, acusações, ultimatos, ameaças veladas de deserdação. Quando Dominique emergiu 2 horas depois, seu rosto estava pálido, mas determinado. Ela me deu uma escolha. Ele disse a Marina no jardim de inverno, onde eles haviam se refugiado. A empresa ou você? O mundo de Marina parou. O quê? Se eu continuar com você, ela vai fazer com que o conselho me remova como CEO. Vai usar toda a influência dela, e é substancial, para me destruir profissionalmente. Sua mandíbula estava apertada. E ela realmente vai atrás do seu irmão. Tem contatos com gente perigosa. Não é blefe. Marina sentiu o chão se abrindo sob seus pés. Então acabou. Você tem que escolher a empresa. Não. Dominique, seja racional. Não! Ele gritou, e o desespero em sua voz fez Marina recuar. 3 anos atrás, fui racional. Deixei Clara ir porque parecia o caminho certo, porque achei que estava protegendo ela, e me odiei cada dia desde então. Não vou cometer o mesmo erro. Mas sua vida, tudo pelo que trabalhou, não significa nada sem você. Os olhos de Marina encheram de lágrimas. Você vai acabar me odiando quando perceber tudo que perdeu por minha causa. Dominique a puxou para seus braços, segurando-a como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo desmoronando. Nunca. Marina, você tem que entender, eu estava morto por dentro. Funcionando, respirando, mas morto. Você me trouxe de volta à vida. Se tenho que escolher entre um império vazio e uma vida com significado, escolho você. Sempre. Mas Marina sabia a verdade. Conhecia pessoas como os Whitmore. Conhecia o peso de gerações de expectativas e responsabilidades. E ela sabia que amor
não importa quão forte, às vezes não era suficiente contra forças institucionais implacáveis. Preciso de tempo, ela sussurrou, para pensar, para descobrir o que é certo. Dor atravessou o rosto dele. Marina, por favor, só alguns dias. Ele a soltou relutantemente, como se cada centímetro de distância fosse físico. Alguns dias, mas não desapareça em mim. Prometa que não vai fazer o que Clara fez. Eu prometo. Era uma mentira. Ela sabia disso mesmo quando as palavras saíram de sua boca. Naquela noite, Marina fez sua mala. Não muito, apenas o essencial. Roupas, algumas fotos, o colar que sua avó havia deixado para ela. Ela escreveu uma carta. Cada palavra um golpe de faca em seu próprio coração. Dominic, desculpe. Sei que prometi não fugir, mas às vezes amar alguém significa deixá-lo ir. Você merece seu legado, sua empresa, sua família, mesmo que eles sejam terrivelmente falhos. Você merece uma vida sem compromissos, sem sacrificar tudo no altar de um amor impossível. Clara tinha razão. Seu mundo é pesado demais para pessoas como eu. Não porque somos fracos, mas porque reconhecemos quando estamos afogando e temos a coragem de nadar para a superfície. Não me procure. Vou para longe começar de novo. Seu irmão está seguro. Descobri que sua mãe estava blefando sobre as conexões perigosas. Lucas está em um programa de reabilitação em Seattle, pagando suas próprias contas agora. Lembre-se de mim gentilmente, se lembrar. E encontre alguém que possa pertencer ao seu mundo sem destruí-lo no processo. E sempre sua, Marina. Ela deixou a carta na mesa de cabeceira dele, onde ele a encontraria pela manhã. Então, às 3 da madrugada, com a mansão mergulhada em silêncio, Marina Silva caminhou pela porta da frente, pela última vez. Ela não olhou para trás. Se olhasse, nunca conseguiria partir. 3 meses depois... Marina estava parada diante de uma pequena janela de apartamento em Portland, observando a chuva desenhar padrões no vidro. Ela tinha um novo emprego agora, trabalhando em uma livraria independente, cercada por histórias que não eram suas, vivendo uma vida quieta e anônima. Mas à noite, quando tentava dormir, ela via olhos azuis. Sentia mãos fortes segurando seu rosto. Ouvia uma voz rouca dizendo, "Eu te amo." Como se fossem as únicas palavras que importavam. Ela havia feito a coisa certa. Tinha certeza disso. Então, por que se sentia como se tivesse arrancado o próprio coração? Seu celular vibrou. Desconhecido, mas ela atendeu mesmo assim. Marina, seu mundo parou. Aquela voz, aquela maldita voz que assombrava seus sonhos. Dominic, encontrei você. Ele não soava triunfante. Soava... cansado. Levou 3 meses, 5 detetives particulares e cada favor que tinha para cobrar, mas encontrei você. Você não deveria... Perdi a empresa, ele interrompeu. Minha mãe cumpriu a ameaça. O conselho votou pela minha saída há 2 semanas. Horror gelou as veias de Marina. Não, Dominic, não. E sabe o que descobri? Ele continuou como se ela não tivesse falado. Não me importo. Sem você, aquele escritório era uma prisão de qualquer maneira. Então comecei minha própria empresa. Menor, mais nova, sem o sobrenome Whitmore anexado. E está indo bem. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Você não precisava fazer isso. Precisava, porque você estava certa sobre uma coisa. Eu merecia meu legado. Mas meu legado não é um nome ou uma conta bancária. É o que construo com minhas próprias mãos. E a primeira coisa que quero construir é uma vida com você. Onde você está? Ela sussurrou. Olhe pela janela. Marina correu para a janela, abrindo-a. E lá, 5 andares abaixo, parado sob a chuva sem guarda-chuva, estava Dominic Whitmore, encharcado, desamparado e olhando para ela como se fosse a única estrela em um céu sem lua. Marina desceu as escadas como se estivesse em transe, coração trovejando no peito. Quando abriu a porta do prédio, lá estava ele. Cabelo escorrendo água, camisa colada ao corpo, mas sorrindo. Realmente sorrindo, não aquele sorriso triste e contido que ela se acostumara a ver na mansão Whitmore. Você está louco.
Foram as primeiras palavras que ela conseguiu dizer. Completamente. Ele deu um passo em direção a ela, depois parou, como se precisasse de permissão para se aproximar. Você fugiu de mim. Eu te libertei. Você me destruiu. A cruel honestidade nessas palavras fez Marina cambalear. Ela fechou os olhos, lutando contra o impulso de correr para os braços dele. Você perdeu tudo por minha causa. Perdi uma jaula dourada. Ganhei minha alma de volta. Dominique avançou agora, cada passo deliberado. Marina, me escute. Esses 3 meses sem você foram piores do que os 3 anos após Clara. Porque com Clara eu sempre soube que a perdi por covardia, dela e minha. Mas com você, eu lutei, escolhi, e você ainda fugiu. Porque não queria que você se arrependesse. Arrependimento? Ele riu, um som áspero e sem humor. Meu único arrependimento é não ter corrido atrás de você naquela noite. Não ter trancado a porta e te obrigado a me ouvir. A chuva continuava caindo, mas nenhum deles se movia. Pessoas passavam apressadas sob guarda-chuvas, lançando olhares curiosos para o homem encharcado e a mulher tremendo na soleira. Seu patrimônio, sua reputação, eu tenho suficiente, mais do que suficiente. Ele estava a um braço de distância agora. Dinheiro eu posso ganhar, reputação eu posso reconstruir, mas você, Marina, há apenas uma você. E se eu te perder de novo, dessa vez por não lutar forte o suficiente, então não mereço você mesmo. Lágrimas misturavam-se com a chuva no rosto de Marina. E sua mãe? Não falo com ela há 2 meses. E provavelmente não vou falar por um bom tempo. Sua expressão endureceu. Ela fez sua escolha. Escolheu o império em vez do filho. Tenho que viver com isso. Dominique, não. Ele finalmente fechou a distância, segurando os ombros dela. Você vai me ouvir. Você vai parar de tomar decisões por mim, de sacrificar sua felicidade pela minha suposta reputação. Nós somos 2 adultos que se amam. E se isso não é suficiente para o mundo, então que o mundo se dane. E se eu ainda tiver medo? Marina sussurrou. E se eu ainda achar que não sou forte o suficiente para seu mundo? Então eu me torno forte o suficiente para os 2. Marina, sua voz quebrou ligeiramente. Você disse que me amava. Isso ainda é verdade? Ela olhou naqueles olhos azuis, cansados, mas determinados, vulneráveis, mas inflexíveis, e toda resistência desmoronou. Sim, diabos, sim, eu ainda te amo. Dominique a puxou para um beijo, que foi fome e alívio e promessa, tudo enrolado em um. Suas mãos entrelaçaram nos cabelos dele, puxando-o mais perto, precisando sentir que aquilo era real, que ele realmente tinha cruzado um país inteiro para encontrá-la. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego e completamente encharcados. Vem comigo, ele disse. Não de volta para a mansão, não de volta para aquele mundo, mas para algo novo, algo que construiremos juntos. Para onde? São Francisco. Abri o escritório lá. É uma cidade nova para ambos, sem história, sem expectativas. Podemos começar do zero. Marina estudou seu rosto, procurando por sinais de dúvida, de arrependimento. Encontrou apenas determinação e amor, tanto amor que era quase ofuscante. E se não der certo, ela perguntou, precisando ouvir a resposta. Então teremos tentado, juntos, como iguais. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Mas vai dar certo, Marina, porque desta vez ninguém está fugindo. Nós 2 lutamos ou nós 2 caímos, mas fazemos isso juntos. Marina pensou em sua avó, que havia trabalhado 30 anos para a família Whitmore com dignidade e graça. Pensou em Clara, que havia fugido porque o peso era grande demais. Pensou em si mesma, nem tão conformada quanto sua avó, nem tão assustada quanto Clara. Em algum lugar no meio, encontrando seu próprio caminho. Juntos, ela ecoou, mas com uma condição. Qualquer coisa. Você para de tentar me salvar. Somos parceiros ou não somos nada, entendido? Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. O primeiro que ela via em meses. Entendido. Ele a ergueu nos braços, girando sob a chuva como se fossem personagens de algum filme romântico cafona. Marina riu.
realmente riu, de uma maneira que ela não conseguia desde que deixou a mansão Whitmore. As pessoas estão olhando, ela disse entre risadas. Que olhem, que todos olhem, estou farto de me esconder. Quando ele finalmente a colocou de volta no chão, Marina sabia que a estrada à frente ainda seria difícil. Haveria desafios, julgamentos, momentos de dúvida. A sombra da família Whitmore sempre pairaria nas margens de suas vidas, mas olhando para o homem à sua frente, este homem que havia arriscado tudo, não por obrigação ou culpa, mas por amor puro e simples, Marina finalmente acreditou no impossível. Às vezes, os contos de fadas acontecem. Às vezes, o príncipe realmente escolhe a plebeia. E às vezes, apenas às vezes, o amor é suficiente. Esta história está chegando ao seu momento mais emocionante. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para apertar o botão de inscrição e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como esta. Compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro. A mudança para São Francisco foi simultaneamente libertadora e aterrorizante. Dominique alugou um apartamento modesto, pelo menos pelos padrões Whitmore, em um prédio de 3 andares no distrito de Mission, sem vista para a Bahia, sem porteiro, sem o luxo ofuscante que havia cercado sua vida inteira. E ele parecia mais leve. Marina conseguiu emprego em uma pequena galeria de arte, usando sua formação em História da Arte que havia abandonado quando a avó adoeceu. Não pagava muito, mas era honesto, e ela chegava em casa cada dia com histórias sobre os artistas locais e as peças excêntricas que passavam por suas mãos. Por 2 meses, eles viveram em uma bolha frágil de felicidade doméstica. Cozinhavam juntos, caminhavam pela cidade de mãos dadas, faziam amor como se estivessem inventando o conceito. E lentamente, Marina começou a acreditar que talvez, só talvez, eles realmente conseguiriam. Então, Helena Whitmore apareceu. Marina chegou em casa de um turno longo para encontrar Helena sentada na pequena sala de estar, perfeitamente composta em seu vestido Armani, completamente deslocada entre os móveis do IKEA e as plantas que Marina vinha cultivando na janela. Onde está Dominique? Foram as primeiras palavras de Marina, coração imediatamente acelerando. Trabalhando, imagino. Não vim vê-lo, vim vê-la. Marina deixou sua bolsa na mesa, forçando-se a permanecer calma. Como me encontrou? Por favor, tenho recursos. Helena gesticulou para o sofá. Sente-se, essa conversa será civilizada. Contra seu melhor instinto, Marina sentou. Se veio oferecer dinheiro novamente, não vim oferecer nada. Vim pedir algo. Isso fez Marina parar. Helena Whitmore pedindo? O mundo realmente havia virado de cabeça para baixo. Meu filho está feliz, Helena continuou, e havia algo em sua voz, não exatamente suave, mas menos cortante. Não o via assim desde antes de Clara, talvez até antes disso, e percebi que parte dessa felicidade vem de você. Apenas parte. Marina não conseguiu evitar o tom sarcástico. Um sorriso fantasmagórico tocou os lábios de Helena. Você tem espírito. Gosto disso, mesmo que não queira. Por que está aqui, senhora Whitmore? Helena respirou fundo, e pela primeira vez, Marina viu rachaduras na armadura dela. A empresa está em crise, sem Dominique, sem sua visão, sua liderança. Estamos sangrando dinheiro. O conselho quer trazê-lo de volta. Eu admito que estava errada. Marina piscou, certa de que havia ouvido errado. Você está dizendo que fui tola, cruel e que destruí o relacionamento com meu único filho por orgulho. Cada palavra parecia arrancada à força. E vim implorar que você o convença a voltar. Eu? Marina se levantou, indignação queimando em suas veias. Você me chutou para fora, me ofereceu suborno, ameaçou minha família e agora quer que eu o convença a voltar? Porque ele te escuta. Porque você é a única pessoa cuja opinião ele valoriza acima de tudo.
Helena também se levantou, e pela primeira vez, Marina percebeu como ela parecia cansada, até frágil. Não estou pedindo por mim. Estou pedindo pela empresa que 3 gerações de Whitmores construíram, por centenas de funcionários que dependem dela, por um legado que merece continuar. Marina cruzou os braços. E eu? Ainda acredita que não sou boa o suficiente para seu filho? Silêncio pesado preencheu o pequeno apartamento. Então, Helena disse as palavras que Marina nunca imaginou ouvir. Estava errada. Você é exatamente quem ele precisa. Forte, honesta, sem interesse em seu dinheiro ou nome. E se eu não fosse uma mulher orgulhosa demais para admitir quando cometi um erro? Ela pausou. Bem, já admiti agora. Marina estudou a mulher à sua frente. Parte dela queria mandar Helena embora, bater a porta, proteger a bolha frágil de felicidade que ela e Dominique haviam construído. Mas outra parte, a parte que amava Dominique profundamente, sabia que ele estava sangrando lentamente. Ele não falava sobre isso, mas ela via. A maneira como seus olhos se afastavam quando passavam por homens de terno na rua. Como ele ficava tenso quando via notícias sobre fusões corporativas. Dominique amava negócios, amava construir, criar, liderar, e ele havia sacrificado tudo isso por ela. Vou conversar com ele, Marina disse finalmente, mas não faço promessas. A decisão é dele. Helena assentiu, algo muito parecido com respeito brilhando brevemente em seus olhos. É tudo o que peço. Quando ela se virou para sair, Marina falou novamente. Se ele voltar, eu vou com ele. Não como empregada, não escondida, como sua parceira. Publicamente. E você vai ter que aceitar isso. Helena olhou por cima do ombro. Já aceitei. Demoramos nós, Whitmore, mas quando aprendemos uma lição, ela fica. Quando Dominic chegou em casa, encontrou Marina sentada na janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles. Ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Amor, o que aconteceu? Sua mãe esteve aqui. Seu corpo inteiro tensionou. O quê? Quando? Ela te machucou? Não, ela... Marina se virou para encará-lo. Veio pedir para que você volte. Para a empresa. Dominique soltou um palavrão e passou as mãos pelo cabelo. Claro que veio. Agora que a empresa está afundando sem mim, de repente sou bom o suficiente novamente? Dominique... Não vou ouvir. Eles me jogaram fora, Marina. Me disseram para escolher entre você e o legado da família. E eu escolhi você, sem hesitação. Agora, só porque precisam de mim, devo voltar rastejando? Marina se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. E se você quiser voltar? Ele congelou. O quê? Você está feliz aqui. Eu sei que está. Mas também sei que sua alma pertence àqueles escritórios, àquelas negociações. Você nasceu para liderar, Dominique. E vê-lo negando isso, mesmo por mim, dói. Marina, não... Me escuta. Ela segurou o rosto dele. Eu não vou fugir novamente. Eu prometo. Mas você precisa parar de sacrificar quem você é. Porque a pessoa que eu amo, a pessoa que pulou de cabeça por mim, ele não deve nada aos Whitmore. Mas ele deve a si mesmo a chance de fazer o que ama. Lágrimas brilhavam nos olhos dele. E você? Vai voltar a ser a garota que as pessoas olham de lado, a caça-fortunas? Não. Vou ser Marina Silva, diretora de aquisições de arte da Whitmore Enterprises. Sua mãe já aprovou a posição. Dominique piscou. Ela o quê? Um sorriso puxou os lábios de Marina. Sua mãe é uma mulher prática. Se não pode me vencer, vai me colocar para trabalhar. Ele a puxou para um abraço esmagador, enterrando o rosto nos cabelos dela. Você é incrível, completamente, absolutamente incrível. Então, é um sim? Dominique recuou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. É um talvez, mas apenas se você tiver certeza absoluta. Porque uma vez que voltarmos, vai ser mais difícil sair. Marina pensou em todas as batalhas que haviam lutado, todos os sacrifícios que ambos haviam feito, e percebeu que sacrifício não era fraqueza, era força. Era amar alguém o suficiente para deixá-lo voar, mesmo quando significava voar juntos de volta ao fogo.
Tenho certeza. Mas desta vez, Dominic Whitmore, fazemos do nosso jeito. Entendido? Entendido. E quando ele a beijou, selando aquele acordo impossível, Marina finalmente acreditou que talvez alguns contos de fadas realmente tivessem finais felizes. Só tinham que lutar por eles, um pouco mais forte do que o normal. O retorno de Dominic a Whitmore Enterprises foi menos triunfal e mais tenso do que qualquer um esperava. O conselho votou unanimemente pela sua reinstalação, mas as cicatrizes da batalha anterior ainda eram frescas e dolorosas. Marina começou 3 semanas depois, enfrentando olhares curiosos e sussurros mal disfarçados. Mas ela manteve a cabeça erguida, deixou seu trabalho falar por si e falou alto. Dentro de 2 meses, ela havia negociado a aquisição de uma coleção privada inestimável que catapultou o braço de investimento em arte da empresa. Ela é boa, admitiu Henry, membro sênior do conselho, durante um jantar corporativo. Melhor do que eu esperava. Helena, sentada ao lado dele, sorriu friamente. Nunca duvide de minha habilidade de reconhecer talento, Henry. Apenas demorei mais que o normal desta vez. A reconciliação entre Helena e Dominic foi gradual, pontuada por conversas difíceis e feridas, sendo tratadas lentamente. Não seria fácil. Anos de padrões tóxicos não desapareciam da noite para o dia, mas havia esforço de ambos os lados. Foi numa noite de sábado, 6 meses após o retorno, que o impossível finalmente se solidificou em algo real. Dominic havia organizado um jantar na mansão Whitmore, não o tipo formal e sufocante que Marina lembrava, mas algo menor, mais íntimo. Apenas família próxima e alguns amigos genuínos. Marina estava no jardim de inverno, entre as orquídeas, quando Helena se aproximou. Essas flores estão mais bonitas do que eu consegui cultivá-las em anos, Helena observou. Seu filho me ensinou sobre encontrar o equilíbrio certo, Marina respondeu suavemente. Helena sorriu, um sorriso real, não a máscara polida que ela normalmente usava. Ele aprendeu isso de você, na verdade. Silêncio confortável se estabeleceu entre elas. Então, Helena disse, você me assusta, sabia? Marina olhou para ela surpresa. Eu? Porque você faz meu filho feliz de uma maneira que eu nunca consegui. Porque você é tudo que eu não sou. Honesta ao ponto da crueldade. Destemida ao enfrentar obstáculos impossíveis. Disposta a sacrificar até sua própria felicidade por amor. Helena pausou. E por que você me obriga a olhar para meus erros? Para todo o dano que causei, tentando proteger algo que não precisava de proteção. Senhora Whitmore. Helena, me chame de Helena. Acho que já passamos da formalidade. Marina não sabia o que dizer. Então assentiu simplesmente. Tenho algo para você, Helena disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro havia um anel, esmeralda cercada por diamantes, antigo e absolutamente deslumbrante. Era da minha avó. Tradição dita que vai para a esposa do herdeiro Whitmore. O coração de Marina parou. Mas Dominic e eu não estamos ainda. Helena fechou os dedos de Marina sobre a caixa. Mas estarão. E quando estiverem, quero que você tenha isso. Não como símbolo do legado Whitmore, mas como pedido de desculpas. E como boas-vindas. Lágrimas borraram a visão de Marina. Eu não sei o que dizer. Diga que vai continuar fazendo meu filho feliz. Diga que vai continuar me desafiando quando eu estiver errada. Diga que vai ajudar a construir algo melhor do que o que gerações de Whitmore construíram. Não apenas um império, mas uma família de verdade. Eu prometo. Helena assentiu bruscamente, então fez algo completamente inesperado. Ela abraçou Marina. Foi rápido, quase desajeitado, mas genuíno. Bem-vinda à família, querida, oficialmente ou não. Quando Dominic as encontrou minutos depois, ele parou na entrada do jardim de inverno, olhando de sua mãe para Marina, depois para a caixa de veludo na mão desta última. Mãe, você, apenas adiantando o inevitável, querido.
Helena deu um tapinha no ombro dele ao passar. Não demore muito para torná-la oficial. Estou envelhecendo e gostaria de conhecer meus netos antes de virar pó. Quando eles ficaram sozinhos, Dominic olhou para Marina com uma mistura de choque e diversão. Ela te deu o anel da vovó? Aparentemente. Você sabe o que isso significa, certo? Na tradição Whitmore, isso é praticamente uma proposta de casamento. Marina sorriu, uma expressão travessa dançando em seus olhos. Então, suponho que você deveria fazer uma proposta adequada em algum momento. Dominique a puxou para seus braços, rindo. Oh, vou, quando você menos esperar. Grande, pública, constrangedora. Não ouse. Vou convidar toda a cidade. Talvez um flash mob. Definitivamente um quarteto de cordas. Dominic Whitmore, se você... Ele a silenciou com um beijo, profundo e doce, e cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Nós conseguimos, Marina sussurrou. Realmente conseguimos. Você duvidou? Cada dia. Eu também. Ele tocou a testa na dela. Mas adivinha? Impossível é apenas uma palavra que pessoas assustadas usam. E nós dois somos corajosos demais para aceitar impossível. A Marina riu, o som ecoando entre as orquídeas que haviam testemunhado tanto de sua história. Algumas haviam morrido nos meses turbulentos, mas novas haviam florescido, mais fortes e mais bonitas, assim como eles. Do lado de fora, a cidade brilhava sob um céu estrelado, e dentro do jardim de inverno, cercados por flores resistentes e luz de lua, dois amantes impossíveis se seguravam e acreditavam, finalmente, completamente, que seu conto de fadas era real. O sol da manhã derramava luz dourada através das janelas do que já foi a mansão Whitmore, mas não era mais apenas isso. Agora abrigava também a Fundação Silva Whitmore, dedicada a bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes que sonhavam com educação em artes e negócios. Marina caminhava pelos corredores, agora decorados não apenas com quadros caros, mas com obras de jovens artistas que a Fundação havia patrocinado. Ela parou diante de um em particular, uma tela vibrante de cores e emoção assinada por Clara Mendes. Sim, aquela Clara. Eles haviam se reconectado 2 anos atrás, quando ela escreveu uma carta pedindo desculpas. Marina a havia convidado para jantar e descobriram que não eram rivais, mas mulheres que haviam amado o mesmo homem em momentos diferentes de sua vida. Agora, Clara dirigia o programa de mentoria da Fundação e estava noiva de um professor de literatura. Feliz. Finalmente. Admirando arte novamente? Marina se virou, sorrindo quando Dominic se aproximou. Ele estava mais velho agora. Alguns fios de prata nas têmporas, linhas de expressão mais profundas ao redor dos olhos. Mas ainda tinha aquele olhar que fazia seu coração disparar. Mesmo depois de 5 anos de casamento. Admirando o que construímos, ela corrigiu. Ele deslizou os braços ao redor de sua cintura, descansando o queixo em seu ombro. Você construiu. Eu apenas assinei os cheques. Mentiroso. Você desenhou cada programa, revisou cada proposta. Tá bom, somos brilhantes juntos. Feliz? Imensamente. Um choro agudo ecoou do andar de cima. Ambos sorriram. Acho que alguém acordou, Dominic disse. Eles subiram juntos para o que já foi um quarto de hóspedes frio e encontraram sua filha, Isabela, 3 anos, cabelos escuros como os de Dominic, mas olhos cor-de-mel como os de Marina, de pé no berço, chorando indignada. Mamãe, papai, Bela acordou. Marina a pegou e instantaneamente o choro cessou, substituído por um sorriso solar. Bom dia, princesa. Helena, porque sim, haviam dado o nome da avó à menina, um gesto de reconciliação que fizera a matriarca Whitmore chorar. Apareceu na porta, ainda de roupão, cabelos grisalhos soltos. Acordaram minha neta novamente, ela acusou, mas estava sorrindo. Dominic passou o braço pelos ombros de sua mãe. Tecnicamente, ela acordou sozinha. Detalhes. Eles desceram juntos para o café da manhã.
Uma cena doméstica tão diferente dos jantares formais que já dominaram aquela casa. Helena fazia panquecas, quem diria? Dominic preparava café, Marina cortava frutas, enquanto equilibrava Bella no quadril. Era caótico, era imperfeito, era absolutamente perfeito. Mais tarde, quando Bella dormia para sua soneca da tarde e Helena havia voltado para seu apartamento na cidade, ela não morava mais na mansão, havia dado completamente a Dominic e Marina. O casal se encontrou, onde mais? No jardim de inverno. As orquídeas floresciam exuberantes, algumas das originais ainda vivas, testemunhas silenciosas de tudo que havia passado. Você se arrepende? Marina perguntou de repente. De toda a luta, toda a dor? Dominic a puxou para seus braços, beijando o topo de sua cabeça. Nem por um segundo. Você? Nunca. Eles ficaram em silêncio confortável, observando a luz solar dançar através das vidraças. Do lado de fora, a cidade pulsava com vida. Dentro, cercados por flores e história e amor conquistado duramente, dois corações batiam em perfeita sincronia. Marina pensou em sua avó, que teria adorado Bella. Pensou em Clara, que encontrou seu próprio caminho. Pensou em Helena, que aprendeu que amor era mais importante que legado, e pensou nela mesma, a empregada que ousou amar um milionário e descobriu que amor não conhece classes, sobrenomes ou impossibilidades. Marina? Dominic murmurou contra o cabelo dela. Obrigado por não desistir de nós. Ela se virou nos braços dele, tocando seu rosto com ternura infinita. Obrigado por fazer valer a pena a luta. Quando ele a beijou, foi suave e reverente. Não o beijo de paixão ardente que compartilharam no terraço anos atrás, mas algo mais profundo. Era o beijo de almas que haviam atravessado tempestades e emergido mais fortes, juntas, inquebráveis. Do lado de fora, o mundo continuava girando. Mas dentro daquele jardim de inverno, cercado por orquídeas que provavam que beleza floresce mesmo nas condições mais impossíveis, Marina e Dominic seguravam seu pedaço de eternidade. E era mais do que suficiente. Era tudo. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.